Olá pessoal, tudo bem? Professor Anderson falando aqui. Conforme vocês viram aí no título, esse vídeo vamos nos dedicar aqui a fazer a implantação de saldos contábeis, utilizando aqui um sistema acadêmico, né, o Fortes Web. Então vocês estão vendo aí a tela inicial dele, tá? E aqui os principais menus e a ferramenta utilizada hoje será essa de implantação de saldos. Então se você clicar aqui na implantação de saldos, você verá a seguinte tela, né? Primeiro, a data dos saldos que você está implantando, a conta a qual será a conta transitória do balanço de abertura, né? É uma conta sintética, entretanto ela é transitória. Aqui, conta de resultado, caso se os seus saldos que você esteja implantando eles são de uma contabilidade ainda não encerrada, né? Ainda não apurada nem o lucro e nem o prejuízo, tá? E aqui você pode clicar em contas patrimoniais, que são as contas divididas nos grupos de ativo e passivo, tá? E aí, pessoal, seguinte, entretanto, na prática, geralmente essa implantação de saldo é feita quando você recebe o arquivo contábil ou da empresa ou do antigo contador e essa importação é feita de forma automática, né? Como aqui é um vídeo de ordem mais didática, essa implantação será feita manualmente, tá? Então, o primeiro passo é ter os dados para importar. E esses dados aqui, ó, eles vão vir proveniente de um balancete de abertura aqui fictício, tá? Então percebam aqui que eu tenho uma data de encerramento de 31/12/21, tá? Para quem não tem conhecimento ainda em plano de contas, em estrutura patrimonial, tem aqui no canal alguns vídeos relacionados a isso, mais introdutórios, tá? Percebam que existem contas aqui com o código maior, né? Eu tenho aqui ó, conta caixa, banco, aplicação, uma conta redutora de aplicação, os clientes, adiantamento de salários e assim subsequente, tá? Essas contas com código maior, né, elas são contas mais analíticas possíveis para esse modelo de plano de contas, que é o modelo completo do SPED, né, sugerido aí pelo Sistema Público de Escrituração Digital, certo? O primeiro passo é identificar as contas que não existem na ferramenta e criar no plano de contas do sistema. Então percebam que aqui o banco não existe. Ó. Perceba que as aplicações aqui analíticas elas não estão criadas. Por quê? Porque isso aqui é uma nova empresa em uma outra base. Então é como se aquele relatório, balancete de abertura fosse de outro cliente e você está implantando esse cliente na sua nova base. Como eu falei anteriormente, isso é feito na prática mais de forma automatizada. Mas para entender de forma mais profunda, é sempre interessante fazer pelo menos uma vez de forma manual, tá? Então, antes de utilizar a ferramenta, nós temos que ir ao plano de contas e criar as contas que não existem, né? No caso, como exemplo que eu citei, os bancos, as aplicações financeiras e os clientes e também as contas de passivo, né? Os fornecedores, algum tributo a recolher que não exista aqui criado, você cria de acordo com o código. Então, por exemplo, se o cliente aqui está dentro do grupo de duplicatas a receber, você vai criar lá na sua base de dados, né, o cliente no grupo correto. Então, eu vou criar as contas aqui, vou dar um corte no vídeo e aí depois a gente mostra como é a ferramenta de implantação de saldos. Beleza? Até já. Bom, pessoal, continuando aqui
a implantação de saldos agora já com as contas criadas e os respectivos valores preenchidos conforme o arquivo do balancete de abertura, né? Então aqui nós temos o arquivo. Deixa eu aumentar aqui um pouco. Então, quais saldos foram implantados? Os saldos finais, ou mais precisamente aqui a coluna atual. Então percebam que a conta caixa zerada, a conta banco zerada, e o primeiro saldo que aparece em conta analítica em aplicação financeira. Um saldo aqui de R$ 93.387,36. Então, todas as contas analíticas que têm saldo deverão ter esses valores implantados em ferramenta própria, tá? Então, isso já foi feito aqui para não ficar um vídeo longo, né? Então isso já foi preenchido aqui por mim, tá? Pontos de atenção. Primeiro, perceber se todas as contas estão criadas, conforme eu mencionei anteriormente. Ter cuidado na questão das casas decimais e dos centavos. Mesmo as contas que não têm saldo, elas deverão estar com o valor zero. Isso já vem automático da ferramenta, tá? Atenção principalmente para as contas de natureza redutora ou contas retificadoras, né? Então aqui, ó, nós temos o rendimento a realizar, que é uma conta de ativo, porém de natureza credora. Aqui, mesmo que você altere aqui credor, que o sistema permite que você mude, e se estiver errado no plano de contas, vai dar erro, né? E a implantação não será possível de ser efetuada, né? Então nós temos os clientes, nós temos saldo aqui no ICMS mobilizado a recuperar, saldo de mercadorias, nós temos aqui, só passando rapidamente, né? Saldo de ICMS a recuperar a longo prazo, sobre mobilizado, o imobilizado em si e um grupo perigoso, né? São as depreciações acumuladas, né? Um grupo de ativo com natureza credora. As contas de passivos fornecedores, os tributos relacionados à obrigação trabalhista e previdenciária, os tributos relacionados à obrigação fiscal, os financiamentos e empréstimos. Atenção, aqui é uma conta redutora de juros, tá? Sobre o financiamento, um juros a apropriar, que é aquele juros trazido a valor presente. Nós temos aqui as provisões de natureza trabalhista implantadas, dividendos a pagar, o financiamento à parte não circulante ou longo prazo, o capital subscrito e o a integralizar, que é outra conta redutora, ok? Então, uma vez feito essas implantações, que eu repito, apesar por ser uma atividade, um vídeo didático, uma atividade didática, ela se torna manual, né? Na prática, eu repito, isso é feito de forma mais automatizada possível. E, obviamente, a ferramenta ela vai variar entre sistemas distintos, né? Então, implantado aqui os saldos, você pode clicar já em salvar. Lembrando que, apesar de ele olhar para a natureza, né? O ativo terá que ter o mesmo valor do passivo em virtude de a contabilidade aqui já está encerrada, né? Então vamos clicar em salvar e aparece aqui essa mensagem verde: implantação de saldos salva, né? Você pode fechar. A ferramenta, você só consegue terminar a implantação se implantar todos os valores. Não dá para, se você sair desse ambiente, você vai ter que começar do zero. Então aqui você pode vir em balancete, tirar aqui o balancete de 1º de janeiro de 2022. Pode ser o primeiro mês, né? 31/1/2022. Não vai ter nenhum registro, né? Pode até ter, mas o nosso intuito aqui é ver o saldo anterior, né? Então percebam aqui, ó, que o sistema já me dá um saldo anterior
que é justamente o saldo final de 2021 para esse tipo de exercício. Beleza? Então, esse vídeo foi destinado a isso, tá? A você perceber que para uma simples implantação de saldo requer uma pequena base aí de classificação patrimonial, conhecer a natureza das contas, entender de fato um plano de contas, né, ter uma vivência em cima dele, entender aí as contas redutoras e conseguir de fato analisar e transportar esses valores para a ferramenta, tá? Qualquer dúvida, entre em contato, deixe nos comentários e acesse aí as redes sociais para fazer algum tipo de questionamento, tá bom? Um abraço e até mais.